Olá, o tema da nossa aula de hoje será global versus local. Depois de termos visto um pouco sobre as funções da gestão pública do turismo, sobre o processo de turistificação do lugar e um pouco sobre o caráter bicéfalo do Estado, chegamos principalmente a esse assunto que vai dar uma continuidade ao papel do Estado no turismo, mas nesse caso, o papel do Estado quando o Estado nacional ele é ameaçado no sentido de que ele é influenciado por outros atores externos ao território onde acontece a atividade turística e receptiva, sejam esses atores estatais ou não estatais. Então, as influências internacionais sobre a gestão pública de turismo, tanto em nível nacional quanto em nível local. Esse será o tema, aliás, dessas duas próximas semanas de aula. Hoje vamos dar uma pincelada em vários desses assuntos e com mais ênfase na questão do poder e da influência. Então vamos começar? Então, sobre a influência dos atores internacionais nas políticas nacionais de turismo, na atuação da gestão pública, vamos tratar de algumas palavras-chave, entre elas influência, atores, também chamados na literatura de stakeholders, sobre a questão internacional, sobre a política, turismo, claro, o imperialismo, que será um dos últimos assuntos estudados dentro dessa temática global versus local, sobre o Estado, tanto governos nacionais quanto locais, e outras palavras-chave que também vamos aplicar, que serão poder, governança, impactos, economia, desenvolvimento, que tem a ver também com a sustentabilidade e população receptora. E quando estamos falando entre influências globais sobre atores nacionais ou locais, quando estamos falando desses dois atores que se confrontam, aqueles que estão no local onde acontece a atividade turística e os que estão fora do território onde acontece a atividade turística, nós vamos tratar de norte e de sul. E é um conceito que é bem atual, que se substituiu aos conceitos de centro e periferia, que eram utilizados antes, ainda são utilizados na teoria do imperialismo, ou de países desenvolvidos e países de desenvolvimento. Então, países desenvolvidos são os que formam o norte, porque vários dos países desenvolvidos, quase todos, se encontram no hemisfério norte. Então, se convencionou chamar dessa forma, norte, o norte global. E os demais países como o Sul ou o Sul global. Apesar de que tenhamos países desenvolvidos no hemisfério sul, como a Austrália e a Nova Zelândia, e também países em desenvolvimento no hemisfério norte, como a Índia, por exemplo, mas é uma convenção que se substituiu a questão de centro e periferia ou a questão de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, que não se utiliza mais. Apesar disso, vamos ainda continuar utilizando países desenvolvidos e países em desenvolvimento porque facilita a compreensão. Então, quando eu quiser me referir a países desenvolvidos, eu posso utilizar o termo norte durante essa apresentação. Do mesmo modo, quando eu falar de sul ou países do sul, eu estarei me referindo a países em desenvolvimento. Então, as questões que vão nortear essa aula de hoje partem da problemática de que o turismo ele é importante como estratégia econômica e ferramenta de desenvolvimento, sobretudo para os países em desenvolvimento, PED. Então, tendo em vista isso, qual é a influência dos atores internacionais exercida nesse contexto, que pode influenciar o desenvolvimento de um país quando ele aposta no turismo, para melhor ou para pior? Os atores internacionais são importantes para o desenvolvimento turístico de um destino? É possível prescindir deles? Sua influência, se é que ela existe, é mais positiva ou negativa? Então, todas essas questões que dizem respeito, em última instância, a poder e influência, serão os assuntos da aula de hoje e de amanhã. O plano da apresentação, ele vai começar abordando os desafios do turismo receptivo internacional para os estados do Sul, ou seja, os países em desenvolvimento, ressaltando a importância do turismo
para os países em desenvolvimento e os PMA. PMA são os países menos avançados. Existe uma lista de classificação da ONU de 49 países que são os menos avançados ou menos desenvolvidos do mundo. Então, principalmente para esses países, para vários deles, o turismo é uma ferramenta de desenvolvimento muito importante. Vamos também abordar a participação dos PED e dos PMA, dos países em desenvolvimento dos países menos avançados, no mercado turístico internacional. Em seguida, tratar um pouco dos impactos do turismo nos países em desenvolvimento, começando a falar dos consensos da literatura, porque existe uma ampla literatura sobre os impactos do turismo, e também sempre se colocando a questão qual a importância dos atores internacionais para os destinos turísticos e para a produção desses impactos do turismo nos países em desenvolvimento. Claro, não poderíamos deixar de ressaltar alguns estigmas e mitos do turismo receptivo internacional que a literatura ajuda a difundir. Então, é verdade que existem estigmas, ou seja, existem conotações exageradamente negativas com relação ao turismo, mas existem também conotações exageradamente positivas que são ressaltadas na literatura e que são de senso comum. O terceiro ponto da apresentação será o papel desempenhado pelos atores internacionais na produção desses impactos, de forma mais específica, inclusive abordando alguns estudos de caso, mas começando com a abordagem da teoria. Mas, afinal de contas, o que é poder e influência? Porque só quem pode produzir impactos, quem está fora de um território pode produzir impactos sobre esse território, é porque tem poder e influência. Mas o que é isso? Então, é necessário primeiro abordar o que a literatura entende sobre poder e influência e alguns subconceitos entre os dois, que é um pouquinho complicado, então é bom deixar cada conceito desse bem claro, para em seguida abordar a influência dos atores internacionais. E por fim, faremos as nossas considerações finais, destacando que vamos abordar vários estudos de caso ao longo dessa apresentação, como a Copa do Mundo no Brasil, como Maspalomas, que é uma praia, aliás, uma localidade nas Ilhas Canárias da Espanha, como as Maldivas, e destacando também as influências soft e hard, e finalizando com a outra pergunta, que vamos tentar abordar nas considerações finais: é possível para os países de desenvolvimento, os países menos avançados, esboçarem uma contra-influência? Como? Ao longo também dessa apresentação, vamos abordar várias fontes de pesquisa e indicações de leitura. Então, vocês vão ter várias indicações de literatura que vocês poderão aprofundar sobre o assunto se tiverem interesse. Será uma apresentação bastante densa e bastante extensa também, então vamos dividi-la em várias mini aulas ou mini vídeos.